Olá amigos, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Jovem de 30. Eu sou a Ariane Locatelli e o vídeo de hoje está um pouquinho diferente. Hoje eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, uma conversa sobre um tema que movimentou a internet aí nos últimos dias. Não sei se você já viu, que é o Guia da Boa Esposa. Você já ouviu falar? É uma publicação de uma revista de língua inglesa e de 1955. Esse guia apresenta 18 regras que as mulheres tinham que cumprir naquela época, né, para serem consideradas boas esposas. Então eu vou ler com vocês essas 18 regras e vou comentar. Vamos ver o que mudou de lá para cá. Regra número 1. Tenha o jantar sempre pronto. Planeje com antecedência. Esta é uma maneira de deixá-lo saber que se importa com ele e com suas necessidades. 2. É praticamente sobre o mesmo assunto, então vou comentá-las junto. A maioria dos homens está com fome quando chega em casa e espera por uma boa refeição, especialmente se for seu prato favorito. Faz parte da recepção calorosa. Gente, então não basta ter a obrigação de fazer o jantar, tem que inclusive fazer o prato favorito dele, né? E tinha que preparar tudo com antecedência, porque se ele chegasse e o jantar não estivesse pronto, aí imagino o que poderia acontecer, né? Regra número 3. Separe 15 minutos para descansar, assim você estará revigorada quando ele chegar. Retoque a maquiagem, ponha uma fita no cabelo e pareça animada. Como assim, gente? Retocar a maquiagem para receber o marido? Era muita coisa, né? Seu dia pode ter sido uma droga, pode ter tido um monte de coisa para você fazer e você tinha que estar preocupada enquanto seu marido chegasse, o jantar estar pronto e você estar muito bem, muito feliz, maquiada com a fita no cabelo. Mas vamos lendo que a gente vai comentando mais pro final também. Regra número 4. Seja amável e interessante para ele. Seu dia foi chato e pode precisar que o anime e é uma das suas funções fazer isso. O dia dele pode ter sido estressante, pode ter sido chato e o seu não interessa. Regra de número 5. Coloque tudo em ordem. Dê uma volta pela parte principal da casa antes do seu marido chegar. Junte os livros escolares, brinquedos, papel e em seguida passe um pano sobre as mesas. Caramba! O seu marido, o rei, o máximo, o superior, ia chegar e você tinha que deixar a casa como um palácio para ele, né? Regra de número 6. Ai, gente. Durante os meses mais frios, você deve preparar e acender uma fogueira para ele relaxar. Seu marido vai sentir que chegou a um lugar de descanso e refúgio. Afinal, providenciando seu conforto, você terá satisfação pessoal. A sua satisfação pessoal é o seu marido chegar em casa e encontrar um ambiente quentinho, né? Quando tiver frio, um lugar para descansar, um refúgio. E quando que a mulher podia descansar? Me fala. Os 15 minutos só, aquele lá do item que a gente falou anteriormente? Fala sério, né, gente? Regra de número 7. Dedique alguns minutinhos para lavar as mãos e os rostos das crianças, se eles forem pequenos. Pentear os cabelos e, se necessário, trocar de roupa. As crianças são pequenos tesouros e ele gostaria de vê-los assim. Olha só, aqui dá pra gente sentir a distância, né, dos filhos com os homens, com os pais. Por isso que muitas vezes a gente ouvia falar assim, que fulano educou mal o seu filho, né? Ou os homens mesmo falavam para as mulheres, a gente escuta isso até hoje. Você não soube educar o seu filho? Que isso, né, gente? Educação, com certeza, é um dever dos dois. E o pai deveria participar, sim, da higiene, desse momento com a criança e não ser uma pessoa estranha, né? Regra de número 8. Minimize os ruídos. Quando ele chegar, desligue a máquina de lavar, secadora ou vácuo. Incentive as crianças a ficarem quietas. Nossa, conversa então não pode ter, né? Entre pai e filho, jamais. Item 9. Seja feliz em vê-lo. O receba com um sorriso caloroso. Mostre sinceridade e desejem agradá-lo. Ouçam, nossa, se fosse falar da sinceridade aqui, tá morta de cansado, ainda tem que colocar um sorriso no rosto. Ai, gente, olha essa. Regra número 10. Você pode ter uma dúzia de coisas a dizer para ele, mas sua chegada não é o momento. Deixe-o falar primeiro. Lembre-se, os temas de conversa dele são mais importantes que os seus.
Meu, eu tô ficando com raiva. Eu já li, mas cada vez que eu leio esse texto, me dá muita raiva, me dá muita revolta. Quer dizer que o homem tinha que ser o primeiro a falar, ainda mais pra gente que ama falar, né? Mas não é esse o caso. Quer dizer então que os assuntos dele eram mais interessantes que o da mulher? Por quê? Porque ela simplesmente era dona de casa e o dever dela, que era arrumar a casa, cuidar das crianças, não tinha a mesma importância do homem, né? Que saía para trabalhar, que trazia o dinheiro. Quando essa mulher tinha chance de ser alguém, né? Se em toda a chegada dele era ele o centro das atenções, ele o ser mais importante, ele o ser mais especial dali. Nossa, é machismo na veia isso aqui, né? Número 11. Nunca reclame se ele chegar tarde, sair para jantar ou outros locais de entretenimento sem você. Em vez disso, tente compreender o seu mundo de tensão e pressão dele e a necessidade de estar em casa e relaxar. Fala sério. Então, quando ele tinha que se divertir, você não poderia estar junto. O homem chega tarde, você não sabe onde ele estava e você ainda tem que compreender. 12. Seu objetivo: certificar-se que sua casa é um lugar de paz, ordem e tranquilidade, onde seu marido pode se renovar em corpo e espírito. Ah, tá, beleza, então DR jamais, né? Quando que ela ia falar de alguma coisa que preocupasse ela, ou que ela não estivesse satisfeita, ou de alguma mudança? A resposta está na 13, viu? Que é bem curtinha, curta e grossa. Não o cumprimente com queixas e problemas. Quando ele chegasse, então, devia ser o sorriso no rosto e só alegria, sem problemas. Ele poderia ficar chateado com você? E aí, poderia ter muita consequência? 14. Não reclame se ele se atrasar para o jantar ou passar a noite fora. Veja isso como pequeno em comparação ao que ele pode ter passado durante o dia. Ou seja, se ele colocasse um chifre, você não poderia falar nada. Você simplesmente devia aceitar, porque o dia dele pode ter sido muito estressante. Então foi necessário ele sair, né? Para esvaziar a cabeça, para não falar das coisas. E você tinha que entender. Passividade maior, né, gente? Que mais? Regra de número 15. Deixe-o confortável. Faça com que ele se incline para trás numa cadeira agradável ou deitar-se no quarto. Dê uma bebida fria ou quente pronta para ele. Você tinha que ser uma perfeita garçonete para o seu marido, uma empregada, né? Para seu marido, é assim que a gente fala, né? Regra de número 16. Arrume o travesseiro e se ofereça para tirar os sapatos dele. Fale em voz baixa, suave e agradável. Faça-me o favor, né? O homem não pode nem arrumar o travesseiro. Poxa vida, gente. Esse homem não coloca a mão em nada nessa casa. E você ainda tinha que falar suave, não podia gritar, não podia dar um berro. Penúltima, ainda bem, porque eu tô ficando brava. Não faça-lhe perguntas sobre suas ações ou que questionem sua integridade. Lembre-se, ele é o dono da casa e, como tal, irá sempre exercer sua vontade com imparcialidade e veracidade. Você não tem o direito de questioná-lo. Poxa vida. Então, o dono da casa é ele, né? Ele é dono da casa por quê? Porque ele pagava as contas. E você, que tinha que cuidar, administrar tudo aquilo ali, a comida, o supermercado, as crianças, a limpeza, e devia fazer tudo de bico calado, não poderia questionar o porquê daquilo. E, por fim, a última regra, que é de causar nojo, indignação. Uma esposa sabe o seu lugar. Que lugar da esposa? O que os homens pensavam que era a esposa naquela época? Aquela expressão, pilotar fogão, esse era o lugar da mulher? Isso eram para as mulheres consideradas donas de casa. Mas é bom lembrar que nessa época muitas mulheres já trabalhavam fora. Então, mesmo depois de um dia cansativo também, ela tinha que chegar, ela tinha que preparar a comida, ela tinha que cuidar das crianças e o homem não fazia nada. O homem ficava ali no sofá, descansando, enquanto ela precisava tomar conta das tarefas da casa. Por quê? Porque cozinhar era serviço de mulher,
lavar louça, lavar roupa, arrumar casa, dar banho nas crianças, era serviço de mulher. A gente está falando de 60 anos atrás, então essa é a época dos nossos avós, mais ou menos, né? Imagina só como que era a solidão dessa mulher, como que era a vida dessa mulher, sempre sozinha, não podia abrir a boca para reclamar com o marido, e ia falar com quem? Com a mãe, que talvez vivesse nessa mesma situação, nesse mesmo sistema, com as amigas que também poderiam fazer parte desse tipo de casamento. Então ela vivia numa solidão consigo mesma e muitas vezes era isso que ela tinha que lidar pro resto da vida. Não tinha uma perspectiva, sabe? Talvez a mulher dos anos 50 não imaginasse que hoje, nos anos 2000, a gente teria alcançado tantas coisas, a gente pudesse trabalhar, estudar, ser mais independente. Então essa mulher, ela entendia isso como fardo, como destino dela, que ela veio ao mundo para ser uma boa esposa, era isso que estava destinado a ela, então ela tinha que cumprir bem esse papel. As mães preparavam as meninas para isso, para servirem, para serem do lar, né? Bem essa função submissa mesmo ao homem. E o homem esperava isso de uma mulher. Olha só quanto tempo que a mulher foi tratada assim, como inferior, como aquela que não poderia abrir a boca, não poderia questionar, devia só aceitar a regra que o marido colocava a ela, aceitar a regra que a sociedade impunha a ela. Em muitos casos é assim até hoje, a mulher ainda não tem vez. Claro, muita coisa já mudou, graças a Deus, graças às mulheres que não se conformaram em ficar nesse lugar, que foram buscar outros caminhos, que foram buscar independência. Que bom que grandes mulheres chocaram a sociedade, que grandes mulheres colocaram a cara a tapa, que foram discriminadas, que sofreram preconceitos, mas não desistiram dessa luta. O que a gente conquistou hoje, com certeza, é porque muitas mulheres fizeram a diferença, foram atrás. Até poucos anos a mulher não podia nem votar. Não faz muito tempo também que a mulher pode estudar. Então, coisas básicas. Hoje, não que a mulher não possa fazer o jantar para seu marido. Ela pode, se ela tiver vontade, ela pode. Assim como ele também pode fazer o jantar. Assim como, se os dois trabalharem fora, os dois precisam ajudar em casa, colaborar, e não é o dever dela. Os dois precisam educar os filhos, e mesmo se ela for dona de casa, se foi por escolha, se foi porque foi demitida do seu emprego, que está muito comum hoje, ela não tem obrigação nenhuma de, quando o marido chegar, estiver tudo brilhando, a comida ali esperando, o carinho, o sorriso caloroso. Não! Então, se a gente não pode mudar as gerações passadas, vamos mudar as futuras. Que as mães ensinem para seus filhos a respeitarem as mulheres, ensinem a eles que não há diferença entre o trabalho de homem e o trabalho de mulher. Que não é só a menina que tem que aprender a lavar louça, a limpar a casa, né? O menino também. São os mesmos direitos. Então é só assim que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais igualitária, em que a mulher tem os direitos que os homens têm. E hoje ela tem sim o direito de questionar, de falar o que não agrada a ela, de falar o que ela acha que tem que mudar. A mulher pode sim escolher também não casar, ela pode sim escolher em não ter filhos, ela pode sim escolher em seguir uma carreira profissional, em estudar ou adiar a maternidade. O lugar dela é onde ela achar que tem que ser. E evoluímos, mas ainda há muita coisa para mudar. Pessoal, essa é uma discussão longa, né? Isso aqui, ó, a gente pode passar um tempão aqui conversando, que tem muito assunto, tem muita análise, tem muitas referências, muitas pessoas, né, que a gente poderia citar. Mas eu acho a discussão muito válida, a gente tem que falar sim sobre isso. E obrigada por me acompanhar até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, fale o que você achou desse artigo, né? Se você
vê mudanças, se você não vê mudanças, como você acha que vai ser nos próximos anos. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E outra coisa, se inscreva aqui no canal, então, participe, veja os outros vídeos do Jovem de 30, eu tenho certeza que você vai gostar. Curta, compartilhe, indique para alguns amigos, me dê essa força. E foi um prazer conversar com vocês hoje, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.